Pessoal, vocês conhecem a medida provisória 1108 e o que ela pode impactar no Instituto do Teletrabalho? Será que ela cai na OAB? Será que ela vai cair no exame 35, por exemplo? Então vem comigo que eu vou mostrar, vou destrinchar um pouquinho as novidades e vou falar um pouquinho sobre isso. A MP ela é de 25 de março de 2022 e um pouquinho antes, um mês e pouco antes do edital do exame 35. Então, apesar de não estar expresso no edital, ela pode ser comprada dentro do Instituto do Teletrabalho. Então, eu gostaria de falar algumas mudanças, algumas nuances sobre esse assunto. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que houve uma ampliação do artigo 75B da CLT. Esse artigo ele trata de elementos que estão envoltos ao conceito de teletrabalho. Tradicionalmente, o teletrabalho sempre foi aquele tipo de atividade desenvolvido com o chamado TIC, Tecnologia das Informações e das Comunicações, que eram desenvolvidos fora da dependência do patrão e que não se constituíam trabalho externo. Agora, a gente tem um acréscimo dizendo que pode ser o teletrabalho ser considerado nas dependências ou fora das dependências do empregador. Então, eu posso ter o teletrabalho nas dependências do empregador, mediante a alteração da MP 1108. E aí vem outros pontos muito interessantes também, que a reforma, que a MP 1108 trouxe. Primeiro ponto de alteração relevante é que o modelo do teletrabalho agora pode ser implantado, seja por jornada ou seja por tarefa. Isso era um ponto de muito conflito, porque o artigo 62 da CLT excluía o controle de jornada do teletrabalho antes da MP. E a MP veio e criou esses dois modelos, um modelo diferenciado para dois tipos de situações. A situação do teletrabalho com controle de jornada, portanto, nessa situação teria controle e teria direito à hora extra, e a situação do teletrabalho que se pode estabelecer sem controle de jornada, ou seja, por tarefa, a lei coloca por tarefa. Nessa situação, por tarefa, o trabalhador do teletrabalho não tem direito à hora extra, não teria direito à hora extra. Então, o salário definido por ele seria por tarefa. Se ele faz a tarefa, vamos supor, em 4 horas, ele, de certa maneira, se beneficiou dentro de uma ideia de jornada de 8 horas. Mas se ele usa o trabalho todo dele, o volume de trabalho todo dele, para 9 horas, ele não teria direito a 1 hora extra, por exemplo. Então, essa é uma mudança relevante dentro desse instituto. Outro ponto importantíssimo que foi a mudança da clareza da implantação do teletrabalho para aprendizes e estagiários. Aprendizes e estagiários podem sim ter a implantação do teletrabalho. Um outro ponto muito interessante tem a ver com a definição do tipo e de qual legislação seria utilizada no mecanismo do teletrabalho. A legislação vai ser sempre a legislação local. O acordo ou a convenção coletiva vai ser sempre o acordo ou a convenção coletiva local do momento do local da contratação, ou seja, do contrato e do estabelecimento que o funcionário está vinculado contratualmente no teletrabalho. Então, se o trabalhador realiza o teletrabalho dele, por exemplo, no município de São Paulo, mas ele foi contratado em outro município, ou ele foi contratado em Minas Gerais, por exemplo, ele vai ser utilizada a regra de onde ele foi contratado, a regra de Minas Gerais. E aí, nesse ponto, eu gostaria também de fazer um outro acréscimo que não está no 75B, está no 75C, que tem a ver com a possibilidade do trabalhador, quando retornar do teletrabalho, quando ele retornar do teletrabalho para o presencial, se o funcionário se deslocou para uma praça diferente daquela para a qual foi contratada, realizar o seu teletrabalho, essas despesas pelo retorno ao trabalho presencial não serão arcadas pelo empregador. Então, despesas que tradicionalmente, as chamadas despesas de remoção, que são aquelas despesas que o empregador arca no momento de fazer uma transferência do funcionário, quando o empregador
chama ele de volta para o trabalho presencial, essas despesas, caso o funcionário tenha mudado a praça contratual, em regra, não será arcado pelo empregador. Professor, por que em regra? Porque se tiver um ajuste contratual dizendo que sim, que a qualquer tipo de situação o empregador arca com essas despesas de remoção, aí tudo bem. Aí o empregador vai passar a franquear, vai passar a segurar essas despesas aí e pagar essas despesas. Outro detalhe muito importante que foi em termos de esclarecimento também, foi no sentido de dizer e deixar bem claro que as horas de trabalho do funcionário, para além da jornada, que ele utiliza nos mecanismos telemáticos, né, no sistema, nos mecanismos de acesso, né, no uso da estrutura tecnológica, por si só, esse horário, em regra, não será considerado tempo à disposição do empregador. Portanto, não será hora trabalhada. Então, se o trabalhador gasta todo dia meia hora para acessar todos os sistemas, antes da jornada ou após a jornada, tanto faz, esse trabalhador não poderá exigir esse período como remunerado. Professor, pode-se incluir esse período dentro da jornada? Sim, se já o próprio processo de jornada inclui o acesso a esse sistema, obviamente que isso está dentro da jornada e, portanto, é hora remunerada. Outro ponto importante, muito importante, foi que os trabalhadores que são contratados no Brasil e são transferidos, são deslocados, né, de alguma maneira, ou o próprio trabalhador quis trabalhar na modalidade de teletrabalho fora do Brasil, em regra, se aplica ainda a lei brasileira, né? Então, se ele é um trabalhador contratado aqui, e aí ele, sei lá, tem um parente na Alemanha, né? Então, ele vai lá, tá lá na Alemanha, né? Tomando a cervejinha alemã, comendo uma salsichinha, mas ele vai estar submetido à lei brasileira. Então, ele segue a regra do jogo brasileira, porque ele foi contratado aqui no Brasil. Um outro ponto ainda relevante, né, importante, é que o patrão e o empregado podem acordar individualmente eventuais reuniões ou eventuais encontros de maneira telepresencial, e isso vai ser definido por acordo individual entre patrão e empregado. Esses encontros servem provavelmente para gerenciar a atividade do funcionário, gerenciar o elemento subordinativo que consta na relação contratual. Um outro ponto que eu gostaria de deixar muito bem claro, né, gostaria de mostrar para vocês, né, trazer essa inovação, tem a ver com quem terá a prioridade na implantação do teletrabalho. Quem são os prioritários? Quem deverão ser os prioritários? Primeiro, os trabalhadores deficientes, as pessoas com deficiência, os PCDs. A gente sabe que no Brasil há uma dificuldade enorme da empregabilidade do deficiente. E aí o teletrabalho, de certa maneira, vem tentar privilegiar, essa nova regra do teletrabalho vem tentar privilegiar esse nicho, esse grupo de pessoas. Então, prioritariamente os trabalhadores deficientes. Qual é o segundo grupo de prioridade? Os empregados ou empregadas, tá? Não são só mulheres, homens ou mulheres, com filhos até 4 anos, ou até mesmo aqueles filhos no processo de adoção, né? Que obtiveram aí a guarda judicial do filho. Esses também terão a prioridade na implantação do teletrabalho. Isso está no artigo 75F da CLT. Para fechar teletrabalho, eu gosto de dar uma dica fantástica, e aí vai ser uma dica bônus, tá? Para vocês que me acompanharam nesse vídeo até agora, em relação às mudanças do teletrabalho e do presencial, né? Em regra, todo tipo de contrato, ele é presencial, né? Eu contrato uma pessoa para o regime presencial, via de regra. Então, se eu estou com um trabalhador no presencial e quero transferir ele para o teletrabalho, eu até brinco, chamado PT, né? Ele vai sair do presencial para o teletrabalho. Nessa circunstância, a gente precisa de quê? A gente precisa de um mútuo acordo e de aditivo contratual. Documento.
Sempre no teletrabalho não basta só a assinatura da carteira, eu tenho que ter um aditivo contratual. E se for o contrário, se eu estiver no teletrabalho e quero voltar meu funcionário para o presencial, novamente um aditivo contratual e eu preciso esperar 15 dias de um processo de uma nova adaptação desse funcionário em termos de rotina. Então, eu aviso ele, comunico 15 dias antes, no mínimo, com antecedência e procedo um aditivo contratual. Esses deslocamentos, teletrabalho e do presencial para o teletrabalho, já caiu algumas vezes na prova da ordem e você tem que estar muito atento, tá bom? Então, um forte abraço aí, espero poder ter ajudado bastante vocês aí nesse tema super relevante.